A palavra de Deus nos interpela permanentemente. Olá, paz e bem. Quero refletir com você hoje um trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. O modo de viver de Jesus, os valores que ele vive e prega, a igual maneira de ele tratar as pessoas, sua preocupação com a vida do povo em geral e de cada pessoa em particular, sua independência perante a lei religiosa, sua compaixão pelo povo abandonado, pelas autoridades, chamam muito a atenção de todos, especialmente das autoridades. Por se preocupar com a vida do povo, a presença de Jesus se torna uma censura viva para as autoridades que só pensam em sua própria vida e em seu próprio poder. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, uma das autoridades, ficou perturbado com a fama de Jesus. Curiosamente, a pergunta de Herodes sobre Jesus surge entre o relato da missão dos 12 e da multiplicação dos pães. Herodes se pergunta: eu degolei João, quem é, pois, este de quem ouço estas coisas? E procurava ocasião de vê-lo. A pergunta de Herodes tem outra profundidade, efetivamente coincide com a pergunta de todos os que se sentem interpelados pela pessoa e pelo modo de viver de Jesus e pelo testemunho dos discípulos. Herodes Antipas estava cheio de curiosidades porque no meio do povo se falava muito de Jesus, se contava 1000 coisas sobre ele. Dos seus lábios saíam palavras com poder e autoridade. Se contavam fatos extraordinários como os milagres realizados por ele. Herodes, que estava no poder, queria ver esse indivíduo tão exótico numa Galileia tão provinciana. Seu pai Herodes, o Grande, tinha curiosidade de conhecer Jesus, menino, rei recém-nascido, mas com o intuito de eliminá-lo. Uma das maneiras de falar de Deus e com Deus é a voz de nossa consciência. Herodes não tinha sua consciência tranquila. Uma voz do fundo de si mesmo lhe recordava seu pecado, sua maldade, por isso ficava inquieto. A sabedoria popular diz que há curiosidades maldosas, tais como as de Herodes, quando permitem abusar de um poder ou de um interesse que elas atribuíssem injustamente. Quando alimentam o escândalo que elas mesmas exploram ou inventaram. Herodes queria ver Jesus para colocá-lo em sua corte. Mas se há curiosidades maldosas, precisamos estar conscientes de que a curiosidade também é o primeiro passo para o encontro e para a fé. O assombro, a surpresa, a provocação são o pórtico que nos introduz no descobrimento dos labirintos da casa e que nos inicia no mistério de uma morada. A curiosidade é boa, pois ela desperta a vida. Uma criança vive na permanente curiosidade e pergunta constantemente, pois ela quer saber mais e mais. Para ela, o mundo está cheio de surpresas. O sentido da vida consiste em interrogar, em ser interrogado e em se interrogar. Curiosidade é sinônimo de descobrimento, é tensão até um objeto entrevisto ou desejado. Ao lado da curiosidade, a dúvida. A dúvida é o estado de equilíbrio entre a afirmação e a negação. Quem tem dúvida fica impedido de afirmar ou de negar por falta de dados nas mãos. A dúvida nos empurra para procurar fundamentos para podermos afirmar ou negar ou para podermos ter certeza daquilo que nos faz duvidosos. A incredulidade é o contrário, uma ausência da crença. Herodes sentiu curiosidade de querer ver Jesus. Mas com qual finalidade dele querer ver Jesus? Para armar uma cilada? Para ouvir da própria boca de Jesus de tudo o que o povo falava a seu respeito e comentava? Para pedir de Jesus algum milagre ou alguma ajuda para o povo? Para desacreditá-lo diante do povo? O texto não fala, e por isso não sabemos. Ele só terá a oportunidade de ver Jesus na sua paixão.
Mas Jesus se manterá calado diante de Herodes, pois Herodes agirá de má fé. Diante do silêncio de Jesus, Herodes morrerá um dia sem saber quem é Jesus. Será que nós, chamados de cristãos, ainda sentimos curiosidade por Jesus? Será que já descobrimos esse Jesus na sua profundidade? Será que conhecemos realmente esse Jesus? Será que somente confessamos em Jesus nas definições sem alma e reconhecê-lo nos dogmas frios e secos? Será que paramos de ter curiosidade sobre a pessoa e o modo de viver de Jesus a fim de purificar nossa vida, já que somos chamados de cristãos? Podemos ter certeza de que a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus nos interpelam toda vez que o lermos e meditarmos, ouvirmos a pregação ou um retiro a respeito de Jesus. Dentro desse contexto, podemos dizer que a fé é curiosidade permanente, isto é, assombro que compromete arriscar-se na aventura, no encontro imprevisto e, em consequência, desejado. A fé é curiosidade, de forma que a dúvida lhe é indispensável. Por isso, somente na coragem de fazer uma aventura cheia de riscos é que chegaremos à resposta desejada para afirmar ou negar nossa dúvida. A incerteza e a incompreensão pertencem ao terreno de nossa fé, como o oco que espera ser preenchido, como a espera que aguarda o encontro, como a fome que se alimenta com o que pode satisfazê-la. A pergunta continua. Fica no ar para cada um de nós. Será que você ainda tem curiosidade de Jesus? Que curiosidade você tem de Jesus? Tenho medo de que quando a curiosidade sobre Jesus morrer, morrerá também nossa fé. O evangelho que não mais nos incomoda deixa de ser evangelho. A palavra de Deus que não nos interroga deixa de ser palavra de Deus. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas e procurava ver Jesus? Somente são os que se aproximarem de Jesus com simplicidade e com um coração puro conseguirão entender gradualmente a identidade de Jesus, que tem uma missão salvadora. São muitas as pessoas, jovens, adultos, que também em nossa geração desejam ver Jesus. Fisicamente, Jesus não está neste mundo. Somos nós o prolongamento de Cristo, pois livremente escolhemos ser cristãos. Temos então a missão de dar testemunho com nossa vida e palavra de que Jesus é a resposta plena de Deus para todas as nossas buscas. Se no mundo não se vê mais Jesus Cristo, a não ser na Eucaristia, é porque não se vê mais na vida de cada cristão. Talvez as seguintes palavras de São Paulo possam nos despertar para que voltemos a viver os ensinamentos de Cristo na nossa vida e nos nossos negócios. Vós sois uma carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne em vossos corações. Somos para Deus o perfume de Cristo entre os que se salvam e entre os que se perdem. Que você nunca deixe de ter a curiosidade de saber quem é Jesus na sua vida. Meu irmão, minha irmã, um forte abraço. Muita luz, muita paz.